Eu quero aqui saudar a todos com uma boa tarde de salvação. Você possa nessa tarde dar um pouco de atenção à palavra de Deus que será ministrada neste lugar, através de louvores, através de mensagem falada da Bíblia. E quero agradecer aqui o irmão Edson, que cedeu aqui o seu aparelho sonoro para que pudéssemos dar uma palavra rápida para a glória de Deus Pai. Eu quero fazer menção a um versículo que está escrito na Bíblia Sagrada, João capítulo 3, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é o texto áureo da Bíblia. É um dos mais segredos que Deus revelou à humanidade. João falando que Deus amou de uma tal maneira. João não encontrou palavra no seu vocabulário para descrever o amor de Deus para com você, para com a sua família, para com a sua vida. Ele não teve palavra para descrever este amor tão grande que Deus teve para com a sua vida, ao ponto dele oferecer o próprio Filho, o único Filho, na cruz do Calvário, como um sacrifício para salvar a tua alma, para te dar vida. E não é somente uma vida eterna. Vida eterna. Para você compreender este amor de Deus, você precisa chegar lá em Gênesis. Você precisa mergulhar neste capítulo em que Adão e Eva transgrediram a lei do Senhor. Deus, na sua infinita misericórdia, deu todas as árvores do jardim do Éden para que Adão pudesse desfrutá-la, pudesse degustá-la. Mas ele falou: somente uma, Adão, você não pode comer. Somente um fruto você não pode nem olhar. A árvore que está lá no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quase todo mundo conhece essa história fatídica, essa história que não acabou nada bem para a humanidade. Porque assim que a Eva e Adão comeram do fruto, desobedecendo a Deus, eles infectaram a humanidade inteira. Eles trouxeram a morte para este mundo. A desobediência, o pecado, infectou a humanidade. Por isso que João fala que Deus amou de uma tal maneira, porque a humanidade estava sentenciada à morte. A humanidade estava destinada ao fogo eterno. A humanidade estava fatídica a morrer numa segunda morte. Segunda morte. Mergulha aí nessa história. E Deus olhando a humanidade cada vez mais caótica, a humanidade cada vez mais violenta, cada vez mais imoral, a humanidade cada vez mais merecendo a morte, merecendo o inferno. Aí vem Deus e ama a humanidade de uma tal maneira e dá seu Filho para morrer em lugar de você, de mim, dos seus parentes, das pessoas, dos brasileiros, dos americanos, dos espanhóis, dos asiáticos. Deus sacrificou o próprio Filho na cruz do Calvário. Quantos veem a história de Jesus como uma lenda, como uma historinha a contar? Mas é o mistério de Deus. É uma carta de amor de Deus para você.
Quando Jesus morre na cruz do Calvário, é Deus expressando o mais puro amor pela tua alma, para que você não morra, para que você não vá para o lago de fogo, para que você não sofra a segunda morte. É por isso que Jesus morreu. Jesus morreu porque Ele se entregou. Ninguém poderia matar Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Para que Jesus pudesse morrer naquela cruz, Ele teve que se entregar a si mesmo em amor por você. Há 2000 anos atrás, Jesus viu a tua vida passando agora na 15 de novembro. Você tampando esse ouvidinho seu que ouve coisas horríveis. Quando você está sozinha, você ouve coisas que Deus desagrada. Mas quando ouve a palavra de Deus, fica furiosa, fica furioso, não aguenta ouvir Deus falando com você, porque você sabe que está errada, você sabe que está indo para a morte eterna. Você sabia que você já nasceu condenado? Porque o mesmo João que fala do amor de Deus, ele fala: quem tem Jesus tem vida, mas quem não tem, a ira de Deus permanece sobre ele. Aí você acha, porque está vivendo, porque está andando, porque faz o que quiser, acha que está passando batido. Quantos perguntam para Deus: Deus, por que você permite um estrupador de criança viver? Por que você permite um assassino de um pai de família viver, Deus? Aí sabe o que Deus manda responder para você? Do mesmo modo que Ele permite o assassino viver, Ele está permitindo você viver. Ele está permitindo a sua vida viver. Porque todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus. Não há um justo sequer na terra. Todos merecem o inferno, mas Deus te amou de uma tal maneira que abriu uma porta de salvação para a tua vida. Abriu uma porta de escape para você entrar, para você se salvar, para deter o pecado em você. Ei, você sabe por que o homossexual é um homossexual? Por causa do pecado que vive nele. O mesmo pecado que vive em você. Você sabe que a lésbica é uma lésbica por causa do pecado que vive nela. Ela não tem poder sobre o pecado, ela é refém do pecado. O pecado leva ela como uma folha seca. É a mesma coisa com o assassino, é a mesma coisa com o ladrão, é a mesma coisa com o mentiroso. O poder do pecado domina ele. Somente há um que pode acabar com o poder do pecado na tua vida. Somente Jesus pode acabar com o poder desse pecado na tua vida. É por isso que quem tem Jesus tem vida. Quem não tem Jesus, a ira de Deus permanece sobre ele. Quem não tem Jesus está vulnerável. Quem não tem Jesus está descoberto. Quem não tem Jesus Cristo na vida, alguma coisa pode acontecer com ele. Daqui para frente, de tarde ou amanhã, pode acontecer algo, porque ele está vulnerável, ele está descoberto, ele está à mercê da circunstância da vida. Mas quem tem Jesus tem proteção.
Quem tem Jesus tem absolvição. Quem tem Jesus tem salvação. Quem tem Jesus tem libertação. Quem tem Jesus Cristo tem visão. Quem tem Jesus tem proteção. Quem tem Jesus tem bênção na tua vida. Quem tem Jesus tem a vida eterna. Tudo isso por causa do amor de Deus. Deus amou o mundo que Deus amou não é esses prédios, não é esses edifícios. O mundo que Deus amou não é a oitava maravilha do mundo, não. Deus não amou o sistema mundano, não. Ele amou você. Você pessoa, você ser humano. É você que Ele amou. O mundo que John fala que Deus amou é a tua vida. Que alguém morreu por você, mas você vai prestar conta. A pior coisa que um homem ou uma mulher pode fazer é desprezar o amor de Deus. Não é o homem se tornar aí um assassino e cometer um hecatombe, não. Mas é desprezar Jesus Cristo. É a pior coisa que o homem ou a mulher pode fazer. Porque se vier na vida dele a adversidade, quem vai livrar ele? Quantos morreram no Covid-19? Quantos clamaram por Aparecida, mas ela não ouviu? Quantos clamaram pela Maria no Covid-19, mas ela não ouviu? Quantos clamaram por uma estátua de sal, de gesso, mas eles não atenderam, morreu no Covid? Quem sabe você que está passando aqui, algum ente querido seu morreu no Covid? Morreu lá no hospital, morreu em casa. Quantos? É por isso que o diabo quer parar a pregação da palavra de Deus. É por isso que Satanás, ele quer parar de todas as maneiras a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é o antídoto contra o diabo, contra a maldade. A palavra de Deus é o antídoto contra a violência. Satanás não quer isso.